Boa tarde, pessoal. Começando pelo nome infame, dá para perceber quando você pegou um nome meio esquisito da palestra, quando ontem eu fui registrar, conversar com o pessoal, fui falar com uma das pessoas da organização. Ah, eu vou dar essa palestra BCDE. A pessoa olhou, oi? Tipo, você vai falar sobre o quê? Mas essa é a ideia. Eu estava pensando no que seria uma palestra quando me convidaram para vir falar e falaram, vai, você precisa fazer uma palestra. Aí eu pensei no primeiro nome que tinha e precisa ser sobre o quê? Ah, precisa ser sobre DE. Aí foi o nome mais infame que eu pensei sem querer. Eu juro que não foi tão de propósito assim. Mas tudo bem, eu sou Ivan Marim, eu sou o Principal Data Scientist lá da Daitan, uma empresa aqui de Campinas. Eu sou cientista de dados, não sou engenheiro de dados, mas eu trabalho bastante com engenharia de dados, já fui engenheiro de dados, já fui desenvolvedor, então achei bacana falar um pouquinho dessa experiência, porque eu já tive dos dois lados. E vamos lá, todo mundo fica fazendo essas posições meio esquisitas aqui na palestra, porque parece que não funciona. Mas o que a gente vai falar hoje? Vou falar de um pouco o que esse quem é quem é desse negócio dessas equipes que eu chamo de produto de dados, que é composta por vários profissionais, não só engenheiros de dados, mas outros também. Explicar um pouco desse ciclo de ciência de dados, o que é engenharia de dados, que afinal de contas é o ABC do DE, com o objetivo que a gente está aqui, o que um DE faz, o que geralmente ele sabe, o que é esse negócio de pipeline e que ferramentas que ele usa. Certo? É a ideia de dar esse panorama um pouco mais geral do que é engenharia de dados. Final do 2 dias de evento, o pessoal vai cansando assim, então deixar um pouco mais simples para ver se a gente passa a mensagem. Então, aqui aviso, tá? Eu vou fazer várias analogias ruins durante essa palestra. Então, por favor, resistam, se quiserem sair não tem problema, mas as analogias vão ser meio ruins. É um jeito de explicar que, conforme foi na minha experiência, entendendo que às vezes você tenta explicar somente o conceito, pouco tempo as pessoas acabam não entendendo, então uma analogia, a pessoa não lembra do conceito, lembra da analogia, depois vai procurar e funciona. É um pouco da experiência. Tá, se alguém quiser me encontrar depois, aí no meu e-mail tá aí. Mas vamos lá, eu avisei, hein? Quem conhece esses caras aqui? Pô, só? Caramba, gente. Ah, não, a pessoa estava com vergonha só. Para quem não conhece, esse aqui não é minha banda favorita, mas a minha banda favorita não ia caber na minha analogia porque ele tem 6 pessoas. Então eu tive que achar uma banda de 4, aí eu fiquei pensando, aí o Pereira falou, não, cara, usa o Metallica. Isso aqui é o Metallica. Tá, uma banda thrasher, começou lá nos anos 80 e até hoje está aí. Por que eles? Bom, fiquei pensando porque eu precisava da minha primeira analogia, que era explicar o que era uma equipe de um produto de dados. Essa equipe de um produto de dados usando a analogia do Metallica. Vamos começar aqui então pelo estrelinha, pelo rockstar, que é o cientista de dados. Quem é o primeiro aqui? É o cientista de dados. É o rockstar, é o bonitão, é o cara que fica aí, que aparece na frente de todo mundo, faz os modelos, fica falando com todo mundo. É sempre o vocalista, guitarrista aí, que também não toca grande coisa, canta ali mais ou menos, mas ele está na frente. Tá, ele está sempre ali na frente. Esse é o cientista de dados. Do lado, coitado, o Kirk Hammett ali, é o BI Analyst. Tá? É o cara que leva a guitarra inteira, que tem que fazer aqueles reportes que ninguém quer, escreve SQL, tem que carregar o peso de todas as análises que o DS deveria estar fazendo e não está. É o BI Analyst lá que está carregando a pedra, que é o caso do Kirk Hammett. Aí você tem o engenheiro de Machine Learning aqui, o Trujillo. Está lá, está mantendo o ritmo, está fazendo o que precisa para fazer a produção funcionar, está colocando as coisas meio no esquema, mas quem lembra do baixista do Metallica? Certo? E já trocou várias vezes, inclusive o primeiro morreu trocando de lugar no ônibus na Suécia com o Kirk Hammett. Então é uma história até meio triste. Mas ele está lá, e sem o baixista, se tirar o baixo, todo mundo vai perceber que a música está faltando alguma coisa. Esse é o engenheiro de Machine Learning. E no final, quem está lá com um monte de ferramenta? Quem está mexendo com um monte de coisa lá no meio? Quem está mantendo o ritmo? Deixando o pipeline funcionando? Colocando todo mundo no mesmo ritmo? Colocando e ligando todo mundo funcionando? O engenheiro de dados. Tá, então eu falei, analogias ruins, vamos começar por essa que dá para entender como é que é. Qual é outra coisa legal dessa analogia? Todo mundo tem que tocar junto. Tá, se você deixar só o Hetfield cantando, ele só vai ficar fazendo um monte de careta e um monte de barulho na guitarra e não vai ter toda a música do Metallica. Se colocar o coitado do Lars Ulrich batendo sozinho, putz, ninguém vai entender o que ele está fazendo, porque afinal de contas o Lars Ulrich é um baterista meio ruim. Mas tem que todo mundo tocar junto, tem que todo mundo fazer a música sair, e é por isso que tem uma banda. É por isso que eu gosto, afinal, acabei gostando dessa analogia. E como é que isso se encaixa no fluxo de um produto de dados? Tá? Esse ambiente aqui. Essa figura aqui é uma figura que eu gosto bastante da Microsoft,
Tá, a Microsoft tem investido bastante dinheiro, talvez nas nossas ferramentas, nesse, pelo menos esse tipo de comunicação, eu tenho gostado bastante, apesar que tenho minhas reservas com a Microsoft. Mas essa ideia, que você tem o fluxo de um produto de dados, você sempre tem que começar pelo que é o seu entendimento de negócio. Tá, sem entendimento de negócio, um produto de dados não sai do lugar. Você precisa entender o que é, sobre o que você precisa fazer, quais são os seus objetivos, o que você vai conseguir com o seu produto de dados no sentido de negócio. Pode ver que é um ciclo. Como eu estava falando na analogia da banda, você sempre está todo mundo junto aqui, que você tem que fazer a parte de criar os modelos, que é sempre o que a gente escuta bastante sobre ciência de dados. Vamos criar um modelo, vou fazer machine learning, está desse lado. É importante, envolve feature engineering, saber quais são as features importantes para o seu modelo, envolve treinar o modelo, no final das contas, e saber se o seu modelo funciona ou não. Mas, para a nossa perna de hoje, a gente está do outro lado lá, que é coletar esses dados, e entender esses dados e colocar eles para funcionar. Como eu tenho a fonte desses dados? Olha o pipeline lá, que a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe depois. Como é que é esse ambiente que eu estou rodando? Será que só existe engenharia de dados na nuvem? Será que eu consigo fazer engenharia de dados no meu data center ou dentro do meu laboratório? Eu vou falar um pouco depois. E um pouco da exploração, que, como eu falei, isso entra um pouco para o engenheiro de dados, um pouco para o cientista de dados. Não adianta nada você fazer um pipeline e montar o seu modelo se você não fazer um deploy desse modelo, se você não colocar esse modelo para produzir. Então, no final das contas, você junta esse conhecimento, põe o seu modelo para funcionar e vê se ele está funcionando bem, se ele tem um score bom, se ele continua funcionando com novos dados. Se funcionar para o seu cliente, fim. Esse fim aqui nunca é final. Você volta para o começo, você tem que voltar aqui para o model training, você fica girando aqui no meio. Como é que isso se encaixa na nossa analogia aqui do lugar? Quem dá um chute, quem vai ser lá o business understanding? Se não souber o nome do cara da banda, não tem problema. Pode ir. Ninguém? Ninguém vai chutar? Analista de BI. Está lá em cima. Quem vai ser o cara que vai estar aqui no modeling? O estrelinha. É o cientista de dados. O Hatfield que só fica fazendo um monte de barulho. O deployment. Quem está carregando o deployment aqui no final das contas? O baixista que nunca ninguém lembra o nome. Tá? E no final das contas, Data Acquisition, o nosso amigo, engenheiro de machine learning. Certo? Ficou claro como esses papéis se combinam e como isso se encaixa, qual é o fluxo do que a gente tem aqui num produto de ciência de dados? Tá? Eu estou vendo o pessoal tirando foto, estou ficando com medo, porque, pelo amor de Deus. Mas encaixou. E olha só a cara de alegria aqui do cientista de dados, só fazendo barulho. Enquanto lá, ó o sofrimento do engenheiro de dados lá carregando o piano inteiro. O Trujillo também está ótimo. Mas vamos lá. O que é, afinal de contas, então, engenharia de dados? Eu gosto bastante dessa definição. Tá? Desenvolvimento, execução e supervisão de planos, políticas, programas e práticas. Os 4P aí. Tá? Que você controla, protege, entrega e melhora o valor, e essa é a palavra fundamental aqui, valor, dos dados e ativos de informação. É uma coisa meio assim, cheio de termos, vírgulas para lá e para cá, mas ela engloba tudo o que é responsabilidade da engenharia de dados num projeto de dados. Tá? Você tem que desenvolver, você tem que executar, você tem que planejar. Não é um papel de compartilhado. A engenharia de dados tem que cuidar disso. E tem que agregar valor aos dados, e não somente aos dados, a todos os ativos de informação que você pode ter para gerar um produto de dados. Tá? É importante ver que essa parte de engenharia de dados ela tem que ser geral. Não é exclusiva somente ao seu pipeline, ao seu banco de dados, ou etc. Tá? E quem é essa figura aí, então? Quem é o engenheiro de dados? Tá? A gente sabe o que é engenharia. O que então que é esse engenheiro de dados? O engenheiro de dados ele permite que as decisões sejam tomadas sobre os dados. Tá? Isso ajuda naquele sentido que a gente estava falando de tanto suportar o BI Analyst, o analista de BI por um lado, quanto o cientista de dados do outro. Muitas vezes tem que tomar uma decisão em cima dos dados sem um modelo de machine learning, o BI Analyst está lá para isso. Ou você quer gerar um modelo preditivo ou classificatório, você ajuda o seu cientista de dados. Tá? Ele também transforma e visualiza dados. Ele tem que entender que dado que está fazendo. Ele não é só um engenheiro que fica parafusando lá no meio as rodas. Ele tem que saber que tipo de dado que ele está trabalhando. Tá? Ele projeta, constrói, mantém e conserta sistemas de dados. Veja, não é somente banco de dados aqui também. Sistemas de dados podem ser código, sistemas de dados podem ser APIs, sistemas de dados podem ser diferentes componentes para gerar valor, como a gente estava falando antes. E ele tem que saber em como manter segurança, confiança, escalabilidade, tá? Que são termos mais relacionados à performance, fidelidade, isso envolve reproducibilidade, não adianta nada você ter o melhor pipeline do mundo se você não confia do resultado que ele está jogando, e eficiência.
Tá? Que aí gera também um pipeline gigantesco para coletar 10 mil dados por hora, não faz tanto sentido. Lado errado. Pronto. E quem foi o primeiro DE? Lá do começo. É esse cara com esse bigodão handlebar aqui que eu acho o máximo. Tycho Brahe era o nome dele. E já dá para perceber que ele era metaleiro, porque ele era sueco, tá? E de onde veio da Dinamarca. Tá? E ele era astrônomo. Aquele Dinamarca depois virou Suécia. Ele era dinamarquês, mas onde ele nasceu hoje é Suécia. Tá? E ele era alquimista e astrólogo real. Bom, esses caras de rock aí sabem como é que é, gostam de umas coisas meio esquisitas. Tá? Ele trabalhava catalogando posições de estrelas. Ele foi um dos últimos astrônomos a trabalhar sem nenhum tipo de telescópio. Tá? Ele fazia no olho com outros tipos de instrumentação, mas sem usar um telescópio propriamente. E ele registrava, com muito detalhe, todas as noites, a posição de várias e várias estrelas e planetas nos céus. Tá? Johannes Kepler, que foi assistente dele, usou os dados que o Tycho Brahe coletou para gerar o modelo heliocêntrico, para suportar o modelo heliocêntrico de Copérnico e também fazer as 3 leis, que entre elas as órbitas elípticas. De quando é esse cara? 1546 ele nasceu. Então faz um tempinho que DE está na estrada aí. E de novo, quem é que ganhou a fama? A porra do cientista de dados, tá aí. Ó. O Kepler que todo mundo conhece. Garanto que 10% tinha ouvido falar de quem era o Tycho Brahe. Tá? Sem contar que, olha esse bigodão, cara. Esse bigodão de metaleiro é o máximo. Será um ascendente longínquo? Possível, cara. Tá até de preto, colarzão, assim. Tycho Brahe, eu gosto muito dele, porque um metaleiro que já era cientista, engenheiro de dados. Bom, o que geralmente um DE sabe? Tá? Quais são as competências que geralmente um DE tem? Tá? Obviamente, manipulação de dados. Tá? Ele tem que saber o que é o dado, como transforma o dado, quais são os tipos de dados que você tem, como você pode aplicar operações em cima desses dados. Tá? Ele, obviamente, também tem que saber modelagens relacionais e não relacionais de bancos de dados, que é um dos princípios que a gente tem de manipulação de dados. Tá? Sim, um engenheiro de DE tem que saber desenvolvimento de software. Ele não precisa ser um desenvolvedor de software, mas ele precisa saber conceitos de desenvolvimento de software, principalmente hoje em dia, onde boa parte da infraestrutura é tratada como código. Tá? Eu vi algumas palestras hoje falando de CI/CD, versionamento de código. Muito importante pensar que um DE tem que saber sim desenvolver código. Tá? Por causa disso e por causa desses pipelines mais modernos, também tem que entender de automação. Automação de processos, automação de código, automação de deploy. ETL, Extract Transform Load, a gente vai falar um pouquinho, esse é o arroz com feijão de um DE. Tá? Tem que entender de Big Data? Tem. Precisa saber de Big Data? Não. Tem muito pipeline, tem muita transformação de dados que pode ser feita sem usar ferramentas de Big Data. Ou sem você ter Big Data. Tá? Precisa saber de Cloud? Não. Esse é um ponto que às vezes fica meio polêmico, mas será que precisa realmente saber de Cloud? Eu acho que não. Você pode ter um DE excelente fazendo todo o papel dele sem tocar em uma nuvem, trabalhando somente aqui entre nós os terrenos. Tá? E tem que entender um pouquinho de inteligência de negócio também, porque ele precisa entender, como eu falei no começo, o que são os dados. Ele tem que entender um pouco sobre com o que ele está trabalhando. Não adianta somente trabalhar, fazer o melhor pipeline integrado no código com CI/CD, se ele não tiver a mínima ideia do que está acontecendo. O seu dado pode não ter valor nenhum. Tá? É importante o DE saber também um pouco desse entendimento do negócio. Mais uma vez, nosso amigo Tycho. E o que ele faz? A gente sabe o que ele tem que saber. O que o DE costuma fazer? Tá? Geralmente, como a gente falou na definição dele, ele tem que saber projetar, implementar e manter as estruturas de dados e metadados. Tá? Dado sem metadado não é dado. Isso também é uma coisa que eu bato muito em todos os meus projetos. Tá? Todo mundo tem que ter o metadado do dado. Você tem que saber sobre o que o seu dado significa, de onde ele veio, para onde ele vai, para que ele vai ser usado. Sem isso, o seu dado não tem sentido, pode jogar ele fora, que ele não serve para nada. Tá? Ele geralmente é ele que faz a integração dos dados. E isso é uma das coisas que a gente vê mais comumente relacionadas a um DE. Você tem diversas fontes diferentes de dados, em formatos diferentes, e a responsabilidade dele integrar esses vários conjuntos de dados em uma fonte, em um pipeline, em transformações de uma forma eficiente, segura e etc., como aquele a gente ia falar. Tá? É responsabilidade dele também testar e operar a infraestrutura das aplicações dos dados.
não é somente ele montar, ele também é responsável em operar e testar para saber se isso vai aguentar de acordo com as especificações desse pipeline. Vai aguentar a performance? Vai aguentar se tiver um pico de carga? Vai saber funcionar se tiver um problema nesse pipeline? É responsabilidade do DE cuidar disso e é ele que ele faz no dia a dia. Tá? Tem uma parte de operação também do lado do DE. Tá? E, no final das contas, é ele que ajuda a coordenação, de novo, analogia lá do começo do baterista, tá? Essa coordenação entre o cientista de dados, entre o BI Analyst, às vezes com o stakeholder. Quais são os dados que tem, como eu posso prover esses dados, quando esses dados vão chegar, com que latência, com que velocidade, com que qualidade. Tá? O DE é fundamental, essa peça, para integrar essa equipe, porque é ele que vai, afinal de contas, responsável em prover os dados para todos os membros da equipe. Certo? É fundamental. E tudo isso a gente geralmente junta num conceito que o DE usa bastante, que é esse tal desse pipeline de dados. Tá? O que será um pipeline de dados que a gente usa bastante? Isso às vezes acontece com pipeline de dados. Tá? O pipeline de dados é o que a gente estava falando de um daqueles conceitos de ETL. Tá? Ele é uma sequência de sistemas interconectados. A gente ingere esses dados, faz alguma coisa com ele aqui no meio e entrega alguma coisa de outro lado. Basicamente é isso um pipeline. Por isso que inclusive se chama pipeline, da figura anterior. Tá? Que é esse conceito de ETL, Extract, Transform, Load. Hoje em dia ele é definido em software. Tá? Significa que eu escrevo código para montar o meu pipeline. Não precisa necessariamente ser assim, mas isso é uma das boas práticas. Eu gostei tanto desse GIF, mas não é o caso. Esse aqui é um exemplo de um esquema de um pipeline real. Tá? Que não dá para ver muito o nome das caixinhas aqui, mas é por isso que se chama pipeline. A gente tem diversas fontes diferentes. As fontes são iguais, mas elas são separadas em locais diferentes. A gente coleta todas essas fontes de dados brutos e transforma esses dados para um armazenamento permanente de dados brutos. Tá? Desse armazenamento, a gente faz uma transformação onde eu verifico a qualidade desses dados e integro com dados externos que eu estou coletando de bancos de dados muito menores do que essa fonte de dados, mas eu preciso enriquecer esse dado. Tá? Esses dados são guardados em um outro storage, porque isso vai ser acessado de uma outra forma. Tá? E aí eu preciso não só agregar novos dados e validar eles, mas agora eu preciso reduzir a dimensionalidade. Eu quero saber não mais dado a dado, mas eu quero saber, por exemplo, número de ligações por hora, ou número de carros por dia. Então eu preciso agregar esses dados e transformar ele. Tá? E aí eu jogo alguns resultados de novo fora para esse conjunto para abastecer outros dados, guardo transformado e ali no final eu tenho uma aplicação que vai consumir esses dados. Nesse caso aqui não é uma aplicação de analytics, não é uma aplicação de ciência de dados de modelagem como preditiva, mas esse é um exemplo de pipeline de dados. Então, de novo, rapaz. Então, quais são essas três partes que eu fui descrevendo no pipeline? A gente começa ingerindo o E. Tá? Quais são essas fontes? Bancos de dados, relacionais, não relacionais, APIs, arquivos, folhas de papel. Tá? Teve um projeto já que todos os resultados eram coletados de amostras que as pessoas preenchiam e escreviam numa folha, essa folha tinha que ser digitalizada, tá? E alguém lê essa folha digitalizada e depois escreveu no banco de dados. Tá? Isso era um papel de um DE. Então, se alguém está pensando em CDE, pense com cuidado. Tá? O que a gente faz de transformação? Falei um pouquinho ali na frente. A gente combina com dados externos. Eu quero colocar localização geográfica num dado que eu não tinha. Quero colocar o latilongo desse dado. Eu quero agregar em grupos. Eu quero saber todos os carros maiores do que 2 toneladas que estão passando pela minha ponte, por exemplo. Vou remover outliers. Tá? Não acho que nenhum passou um carro de 350 toneladas naquela ponte, por exemplo. Deve ter alguma coisa errada. Tá? Ou corrigindo, às vezes, alguns erros de dados. Todos os carros que estavam sendo marcados como vermelho vieram como vermelho. Aí vamos lá, vamos corrigir, porque a gente sabe qual é esse dado, e isso corrige. E no final a gente carrega esses dados em algum outro local, em algum destino. Tá? Pode ser um outro banco de dados. Pode ser até o banco de dados de origem, mas a gente transformou e agregou novos dados para isso. Pode ser um sistema de arquivos. Isso é mais comum que vocês imaginam. Pode ser que a gente despeje em APIs e qualquer outra fonte que dependa da aplicação que a gente precisa. Tá? E isso para ser ou usados para novos experimentos, para a gente voltar para o BI Analyst para gerar relatórios, para a gente fazer modelos preditivos, para fazer experimentos de machine learning, ou mesmo para entrar num sistema de produção. Então, isso aqui é esse pipeline de dados que o engenheiro de dados usa aquelas competências e aquela definição para ele conseguir construir.
Cara, se eu não fizer isso... E pronto. O que a gente tem, então, de ferramentas? Tá? Essa aqui é a bateria que o Lars Ulrich usou nos 3 primeiros discos do Metallica. Incrível que, acreditem ou não, está no museu. Eu não sei se dá para ver aqui embaixo, assim, mas já colocaram a bateria do cara em museu. É famoso esse kit dele. Quais são as ferramentas? Bom, pensando primeiro em ferramentas open source, abertas, que daria para usar. Eu gosto muito, por exemplo, do Apache Spark. Apache Spark é o canivete suíço aí dessa lista que o DE pode usar. Tá, faz desde modelo de machine learning, transformação de dados, lê de um monte de fonte, é muito prático. Tá, pode ter, eu coloquei entre parênteses aí o Airflow, porque não era, agora é o do Apache, do Airflow. Tá, que é mais um gerenciamento de pipelines. O Kafka, mensageria. Qualquer banco de dados, SQL. Qualquer banco de dados não SQL. Tá, a linguagem de programação. Python tem sido cada vez mais comum. Isso aí está contaminando de ciência de dados, assim, está se espalhando por todas as áreas. Tem um dos meus clientes que começou a montar toda essa parte de engenharia em C++ e Java, e hoje ele está portando tudo para Python, em uma aplicação embarcada. Acredite ou não, está saindo disso aí para Python. Tá? Como eu falei, legal saber de Big Data, mas não é necessário, depende muito do seu volume de dados, do seu tipo de arquitetura, mas algumas ferramentas comuns no zoológico do Hadoop aí, que tem, você entra na página do Apache, você vai dando scroll assim, não termina nunca aquele número de ferramentas, você nem sabe para que serve tanto nome. Tá? E tem algumas proprietárias, não podia deixar de citar. É comum você encontrar, dependendo do cliente que você está, inclusive, coisas como Teradata, o Pentaho, que tem o open source, mas tem o proprietário, informática da IBM e etc. Então, o Databricks, que estava falando antes, etc. E na AWS? Bom, aí chega o tal lance da nuvem. Tá, precisa de nuvem? Não. É comum na nuvem? É. Mas eu já escutei pessoas falando que não, não dá para você fazer engenharia de dados se não for na nuvem. Não, besteira. Tá, dá sim para você fazer engenharia de dados com processo, com ferramentas fora da nuvem. Mas se tiver na nuvem, seu trabalho fica mais fácil, que muitas vezes é só dar uns cliques. Inclusive, eu ia tentar fazer uma piada aqui, por isso que eu coloquei aqui os símbolos antigos da Amazon, que era aquele monte de coisa quadrada lá que não dá para entender o que era, e agora eles trocaram. Justo hoje eles trocaram, quando eu estava fazendo essa apresentação, eles trocaram, agora dá para ver o que é. Mas, enfim, você pode ter o Glue, por exemplo. Glue é uma ferramenta de ingestão de dados mais específica. Você pode ter o Redshift e o Lambda, que são funções de computação. O S3, isso aí acho que tudo quanto é lado, que é o storage. O RDS, que é a Amazon gerencia o banco de dados para você. O Kinesis, que streaming, etc. Tá? Então, sim, tem ferramentas bem comuns que um engenheiro de dados geralmente vai conhecer ou pode usar para montar seus pipelines para cumprir a função dele. Tá? E eu ia passar meio vergonha aqui, tem que mostrar alguma coisa do Google, porque afinal de contas é o Google DataFest. E aí eu tentei colocar uma listinha comparando tudo que estava aqui com o da Amazon com o do Google, mais ou menos um igual para o outro. Aí depois que eu percebi que na verdade era muito fácil, que era só pegar o nome de alguma coisa e colocar Cloud na frente. Aí você coloca Cloud Functions, Cloud Storage, e aí ficou fácil de fazer essa lista. Tá aqui, mas... É verdade, cara. Eu fui listando lá tudo da GCP, tudo era só colocar Cloud alguma coisa. Só o BigQuery, que deve ser mais antigo, mas todo o resto era tudo Cloud alguma coisa. E foi muito fácil fazer essa tradução. Mas brincadeiras à parte, tem também um conjunto de ferramentas. O Google tem crescido muito nesse tipo de sistema e quem está usando tem gostado bastante também. Internamente lá na Daitan a gente tem visto vários clientes usarem, todo mundo fala bem. Eu ia colocar um da Azure também, mas aí eu fiquei com preguiça. Tá, não, de verdade eu fiquei com preguiça, mas dá para colocar e tem outros vendors também que estão montando isso. Certo? Resumindo, engenheiro de dados, quem é esse cara, essa mina aí? É uma pessoa que entende de dados e esquemas sobre os dados. Essa pessoa que vai ser responsável pela ingestão, tratamento e disponibilização de dados. Ele projeta e implementa esse pipeline de dados. Certo? Ele usa ferramentas como Spark, Kafka e Python, que é um conjunto muito comum de ferramentas que eu tenho visto em vários clientes por aí. Ele faz tanto na nuvem quanto fora dela, que a gente chama de on-premises, e na mistura das duas. Tá? Quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, nem se chamava assim, ainda era computação de alto desempenho, e computação paralela dessa escala era grid, Hadoop, MapReduce, essas coisas não existiam nada ainda. Tá? E aí, quando começou a surgir a nuvem, nossa, todo mundo ia para a nuvem, e só existia coisa na nuvem. E cada vez mais as pessoas estão fazendo análise de custo-benefício, estão fazendo análises de risco e segurança, como a gente falou um pouquinho hoje no painel, e o que eu mais tenho visto hoje em dia é essa mistura das duas. Eu já tenho as minhas coisas aqui dentro, tem coisas que eu vou fazer dentro de casa, tem coisas que eu vou fazer na nuvem, dependendo do custo, viabilidade, segurança, privacidade, etc.
Tá? E é o DE que tem que aguentar o estrelinha do cientista de dados, mesmo que essa pessoa que está fazendo trabalho sujo. Tá? O DE, coitado, sofre na mão do cientista de dados lá, que quer só ficar cantando na guitarra e nunca toca nada bem. Tá? Pessoal, muito obrigado. Valeu aí pela paciência. E temos vagas.